Muito bem, no Na Mira do Marcos de hoje, esse segmento onde eu passo por baixo do radar para tentar entender aquilo que por vezes não é dito, mas nas entrelinhas das notícias se consegue entender, a gente conversa a respeito de imigração no Reino Unido. Dois casos notórios que realmente, recentemente chamaram a atenção do público. A gente cobriu Henry Novak, o cidadão então em Southampton, que foi brutalmente assassinado, esfaqueado 5 vezes, por um descendente de indianos da etnia Sikh. Ele não poderia sequer carregar uma arma branca, mas estava com uma alegando motivos religiosos. Depois a polícia chegou e primeiro foi atender o agressor, enquanto o agredido basicamente falava que não conseguia respirar e foi esfaqueado. A polícia desacreditou e a comoção foi generalizada, com muitos no Reino Unido falando que o rapaz que foi esfaqueado sofreu discriminação por ser branco e aquele que foi atendido, que alegava racismo, sofreu um tratamento privilegiado ou obteve um tratamento privilegiado pela sua etnia. Agora, mais um caso vem à tona, quando um homem de origem sudanesa foi preso depois da divulgação de um vídeo que mostra uma vítima imobilizada, e isso foi ao longo dos últimos 2 dias, tá? As informações agora estão vindo à tona pela polícia no Reino Unido. A vítima foi imobilizada, gravemente ferida, e estava prestes a ser... Olha, eu não sei nem se pode falar essas palavras no YouTube, mas estavam prestes a cortar a cabeça do sujeito, ser decapitada pelo agressor com o uso de uma faca. Isso aí aconteceu no meio de uma rua em Belfast, na Irlanda do Norte. As testemunhas no local registravam a cena e descreveram a presença de uma arma branca durante o confronto. A gente deve ter esse vídeo aqui. Espero que esteja borrado. Daniel, me acompanha, tá? Se tiver qualquer coisa aí que for gráfica, que não for adequada para o YouTube, a gente tira da tela. Para você que está nos acompanhando por rádio, é via... não tem o vídeo, então o vídeo era gráfico, a produção deliberadamente a gente não colocou, então eu suspeitava que poderia ser um cenário como esse. Complicado isso. Um vídeo chocante, tá? O suspeito foi detido no local depois da intervenção de civis e agentes de segurança. A vítima, assim, eu não vou nem descrever o que aconteceu. Uma coisa vocês podem imaginar, um ataque brutal que aconteceu ali em Belfast, na Irlanda do Norte. As pessoas tentavam conter o suspeito antes da chegada das forças policiais, falando: sai de cima dele, seu rato. Uma mulher gritava enquanto o agressor ia para cima ali desequilibrado desse cidadão. As autoridades falaram do incidente com o uso de arma branca, classificaram como um incidente com uso de arma branca. E tem a desfaquização, tá? No Reino Unido se busca que armas brancas não possam circular nas ruas. Muito bem, como eu dizia, esse caso ainda é apurado. A gente teve reação também condenando dos líderes políticos. O Keir Starmer, que é o primeiro-ministro, também se manifestou. As autoridades em geral pedem calma na divulgação de detalhes não verificados, justamente porque temem que possa haver comoção pública. No caso anterior que eu citava do Henry Novak, se viu protestos, policiais sendo recebidos com latas de lixo sendo jogadas contra eles. Starmer publicou uma declaração no X, temos a declaração de Starmer, está aqui do lado. Ele descreveu o incidente como repugnante, falou que o caso está sob acompanhamento. A polícia e as autoridades governamentais também pediram que a população evite reações coletivas que possam afetar a segurança pública. Prestem atenção. Evitar reações coletivas que possam afetar a segurança pública ou gerar distúrbios em áreas urbanas. Olha, isso vem depois dos protestos no caso Henry Novak, como a gente citava agora há pouco. A gente está aguardando a apuração de todos os fatos, isso se desdobra mesmo enquanto esse noticiário acontece. Portais do Reino Unido falam que o suspeito tinha um visto de residência no Reino Unido com validade de 5 anos e que ele teria entrado por meios legais no país. Isso aí está sendo discutido no contexto de política migratória. Como eu disse, a gente deve ter as imagens do Henry Novak. Isso acontece logo depois que na semana passada, um caso que aconteceu em dezembro passado, mas foi julgado na semana passada, veio a público porque foram divulgadas as imagens das bodycams, as câmeras corporais. Henry Novak, na cidade de Southampton, no Reino Unido, como eu dizia, foi esfaqueado por um cidadão que descende de indianos, já nascido no Reino Unido, de etnia Sikh, mas então de família de imigrantes. E o agressor alegou racismo, sem provas, mas ele esfaqueou o Henry Novak, e o fato que se confirmou no final foi que Novak, então, acabou sendo desprezado pelos policiais. Esse vídeo, ele é gráfico, aí tá borrado, não vou entrar agora nos detalhes mais gráficos da coisa, mas ponto é que, algemado, ele gritava: não consigo respirar, eu fui esfaqueado, e a polícia disse: of course you have, mate. Claro que foi, cara. Desdenhando dele como se a coisa fosse nada. Rupert Lowe, J.D. Vance. Rupert Lowe é o líder do Restore Britain, um dos partidos direitistas outsiders do Reino Unido. J.D. Vance, o vice-presidente americano. Elon Musk. A comoção foi generalizada a respeito do assunto. Com o gancho desses dois casos, eu quero desdobrar com vocês mais a respeito do assunto com o seguinte tom.
Isso vem como parte de um debate profundo a respeito de imigração na Europa. Se o Papa, ao falar em Madrid, falava sobre cuidados aos imigrantes ainda nessa semana, isso é um assunto que repercute de forma brutal por toda a Europa. Nigel Farage, o líder direitista do partido Reform UK, Rupert Lowe do Restore Britain, os dois partidos mais à direita no Reino Unido e que se apresentam como outsiders nas eleições que vêm adiante, falaram repetidamente disso como um momento Black Lives Matter, mas ao contrário. Com a morte de George Floyd lá atrás nos Estados Unidos desencadeando protestos, o que é dito pela direita britânica é que isso seria um caso similar, mas ao contrário, aonde o rapaz e mesmo outras pessoas têm sido discriminadas por policiais pela cor da sua pele e por sua condição, com imigrantes recebendo tratamento privilegiado. Enquanto isso é alegado pelos direitistas locais, há pesquisas que falam sobre como isso repercute na opinião pública. Então a gente sai de análise ou de citação de um segmento político e vai para o que pensa o público, ao jornalismo de dados, como se gosta de citar hoje em dia. Aqui a gente tem uma pesquisa de opinião da Ipsos, que normalmente trabalha junto com a agência Reuters, uma das agências com maior credibilidade sobre o assunto no mundo. Aí está a manchete. A imigração é vista como a principal questão que o Reino Unido enfrenta, que a Grã-Bretanha enfrenta, conforme a preocupação pública cresce. Detalhe, isso acontecia mesmo conforme o caso Henry Novak começava a vir a público e conforme esse caso ainda não havia acontecido. A pesquisa é de 21 de maio. Então eu quero passar pelos detalhes disso com vocês. Pesquisa que foi divulgada pela Ipsos. Novamente, imigração sendo a principal pauta, uma coisa que, claro, deve repercutir. Para se ter noção, a gente falava sobre isso comparativamente às eleições brasileiras anteriormente, e aqui no Brasil, a segurança pública era a principal. Então é uma coisa que ajuda a gente a ler, de certa forma, o que está de fato acontecendo no solo, os fatos reais de como o público se sente. Estou tendo um problema aqui para abrir a minha nota, pessoal. Peço a paciência do público. Muito bem, estou aqui com a pesquisa comigo. Vamos lá. O que se lê aqui é que o índice revela um aumento na preocupação pública sobre imigração, retornando aos níveis mais altos de mais cedo nesse ano. É uma preocupação principal para 41% do público britânico. Repito, posição principal para 41% do público britânico em ascensão, crescendo desde abril. E agora, depois desses casos, a gente aguarda as próximas pesquisas da Ipsos que mensuram isso. Eles fazem mensalmente, ainda não chegou a hora da pesquisa vindo para junho. Temos só essa última de maio. E a gente... É a pesquisa precisa que se tem para medir isso. 41%. Rapidamente se vê como isso pode decidir eleições. Tanto é que Keir Starmer, com muito desgaste político já por outros fatores, tem falado sobre aumentar a fiscalização sobre o assunto. Mas dentro de um partido que se tornou tão woke quanto se tornou o Partido Trabalhista no Reino Unido, uma crítica consistente também em outras pautas, tá? Liberdade de expressão, por exemplo, a gente aguarda para ver se ele consegue reverter essas posições e o desgaste. Reform UK e o Restore Britain, os outsiders, têm se destacado nas pesquisas até mais do que seria os Tories, os conservadores locais, que também fizeram um governo de muito desgaste logo antes desse governo do Labour. Com mudança constante de primeiro-ministro, né? Foi o Boris Johnson, a Liz Truss, o Rishi Sunak, e se complicou, então, os conservadores ali no governo anterior, agora se complica Keir Starmer, o que abriria caminho, dizem as pesquisas eleitorais, para a direita alternativa, Reform UK ou Restore Britain, de Nigel Farage ou Rupert Lowe, buscarem espaço nas eleições adiante no Reino Unido. 41%, número apujante, número que decide a eleição. Acrescento a isso, a gente tem outra parte da apuração do Igor Yuan, que fez a apuração aqui comigo desse bloco, as informações foram compiladas por ele. Tem outra aqui, pesquisa que ele agregava, vamos lá. A Gallup, que fala que o Reino Unido lidera o mundo em pesquisas a respeito de imigração, em termos de preocupação sobre a questão migratória. E, de fato, interessante, 41% deve liderar o mundo mesmo, coisa chocante. A Gallup, outra das mais respeitadas pesquisas aí mundialmente. Eu citei o contexto onde o Papa falava sobre isso, e é um momento de fato de muita tensão, desde que Angela Merkel, em 2015, abriu as portas para os refugiados que vinham da Síria e que transitaram pelo bloco europeu. Essa preocupação cresceu mais e mais, com uma dificuldade muito grande para os serviços sociais e em termos de choque de cultura para absorver os imigrantes, particularmente falando de Oriente Médio e da África Islâmica. Essa tensão também se manifesta em outras eleições, quando se fala do Chega em Portugal, do Vox na Espanha,
do Reunião Nacional do Bardelá na França, que é outro que parece bem nas pesquisas no momento, o AfD na Alemanha, se vê uma situação onde essa preocupação mais e mais se manifesta no eleitoral. O Reino Unido teve dois casos pujantes que podem fazer com que o país, que a gente viu agora na Gallup, já tem no mundo a maior desproporção em termos de se preocupar com imigração, agrave isso ainda mais. A mudança pode ser política também, conforme na opinião pública a coisa já parece ter acontecido, e a preocupação da Europa de longa data desse debate imigratório chega num estopim com esses casos no Reino Unido.